Machado Eza, eu sou professora de farmacologia e toxicologia do campus de Diadema da Unifesp. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as inflamações e infecções do sistema respiratório e por que estudar a dexametasona para tratar a Covid-19. Acho que antes de mais nada é importante falarmos um pouquinho do vírus, né? Como que é esse novo coronavírus e como ele se reproduz. Ele é uma partícula viral bem simples, na verdade. Ele possui um envelope lipoproteico, com presença de glicoproteínas, né, lipídios, proteínas específicas que auxiliam na infecção de outras células, e uma proteína denominada de proteína S, que é nada mais nada menos que uma chave, na qual esse vírus encontra em nossas células epiteliais, das nossas mucosas, oral, nasal e do nosso trato respiratório, uma fechadura que permite que essa partícula viral adentre o nosso organismo. E uma vez dentro da nossa célula, ele consegue injetar o seu material genético, que é o RNA mensageiro viral, o qual fará com que ocorra a síntese de novas proteínas, nova membrana glicoproteica, nova proteína E, novas proteínas S e novos RNA virais, para que sejam incorporados todos na formação de novas partículas virais, que virão então a destruir essa célula para finalmente se libertarem, para ocasionar a infecção nas células adjacentes. Ou seja, quando ocorre essa proliferação, essa formação de novas partículas virais, que pode ser de 10.000 a 100.000 cópias, essa célula se rompe, liberando as novas partículas virais. Uma vez essa célula vendo-se, o que nós temos é a presença de células do sistema imune que são capazes de reconhecer a lesão tecidual. Elas são capazes de reconhecer, muitas vezes pode reconhecer o próprio micro-organismo e se ativar, ou ainda a presença de debris dessa célula que acabou de morrer. Então, quando nós temos essa lesão tecidual, né, o que acontece na célula, nas células, principalmente células relacionadas ao processo inflamatório, ocorre a indução, da transcrição gênica de uma enzima denominada de fosfolipase A2. Essa enzima, ela atuará sobre os fosfolípides da membrana plasmática, nas nossas membranas plasmáticas, fazendo com que ocorra a síntese do ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, será alvo, né, de dois grupos de enzimas, a ciclooxigenases e a 5-lipoxigenase. A ciclooxigenase nós temos a COX-1 e a COX-2. Bom, na via do ciclo das oxigenases, né, das ciclooxigenases, esse ácido araquidônico, né, será atacado por essas enzimas, né, para a produção de prostaglandinas. Estas prostaglandinas, elas têm um papel inicial do processo inflamatório, uma vez que todas essas prostaglandinas liberadas, principalmente o PGF2-alfa, elas possuem, além das outras, elas possuem um papel vasodilatador, né? Então ocorre uma vasodilatação no local onde eu tenho a presença desse micro-organismo e edema, por isso que inicialmente muitas pessoas que possuem coriza, dor de garganta, né? Pode ser com a presença de catarro ou não, né? Que é a presença do edema, hiperalgesia, dor, né? Maior sensibilidade, né? E a presença da febre. As prostaglandinas, em adição com algumas citocinas produzidas por macrófagos, vão agir ao nível hipotalâmico, levando então ao desencadeamento da febre. E ainda essas ciclooxigenases, a partir do ácido araquidônico, sintetizarão as tromboxanas. Essas tromboxanas, elas têm um papel fundamental, elas são produzidas por plaquetas. E essas plaquetas farão com que ocorra, então, a agregação plaquetária no tecido. Então, essa fase, né, da inflamação, nós denominamos de eventos vasculares, fases
tem os efeitos principalmente ao nível dos vasos sanguíneos. Temos que lembrar que a COX-1, né, essa ciclooxigenase 1, ela também é denominada de constitutiva. Por quê? Porque ela está presente em outros tecidos. Né? As prostaglandinas são extremamente importantes para várias funções no nosso organismo, né? Como o aumento de secreção do bulbo rico em bicarbonato de sódio presente no nosso trato gastrointestinal, né? E ainda nos rins, uma ação vasodilatadora compensatória em resposta à liberação de noradrenalina e angiotensina. Tanto é que quando você faz uso de anti-inflamatórios, aspirina, né, ibuprofeno ou outros tipos de anti-inflamatórios não esteroidais, né, o uso contínuo pode levar, né, um aumento de quê? De ocorrências de úlceras gástricas devido a essa inibição da prostaglandina, que é protetora do nosso trato gastrointestinal. Bom, e ainda temos, nesse processo inflamatório, a via das lipoxigenases. Nessa via, o ácido araquidônico, sob a ação da 5-lipoxigenase, ela produzirá, né, uma molécula que se chama 5-hidroxiperóxido eicosatetraenoico. É um nome bastante complicado, que a gente vai chamar de forma simplificada 5-HTT. Esse 5-HTT, por sua vez, dará origem ao ácido 5-hidroxoeicosatetraenoico e ainda, né, esse 5-HTTE dará origem aos leucotrienos. O que é importante frisar aqui, além do nome difícil, está relacionado ao papel dessas substâncias quando da ação da 5-lipoxigenase. Essas substâncias são altamente quimiotáticas, ou seja, elas chamam para o local da lesão, para o local onde está havendo o processo inflamatório, mais neutrófilos, mais células fagocíticas, com o objetivo de quê? De debelar a presença do micro-organismo. Porém, a presença dessas células pode levar ao quê? A um efeito lesivo do tecido, uma vez que elas muitas vezes podem promover uma lesão tecidual ao tentar destruir a célula infectada. Então, isso daqui nós denominamos essa fase aqui do processo inflamatório dos eventos celulares da inflamação. Então, de uma forma resumida, quando nós temos, né, uma lesão tecidual, os fosfolípides de membrana plasmática sofrem a ação da fosfolipase A2, que é estimulada após a interferência tecidual, após a lesão, a agir sobre esses fosfolípides, produzindo, então, o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, ele pode ser alvo das enzimas das vias da ciclooxigenase, COX-1 e COX-2, levando à produção de prostaglandinas e tromboxanas, caracterizando, então, os efeitos de febre, vasodilatação, né, que é a fase vascular, e ainda a agregação plaquetária. E ainda teremos a 5-lipoxigenase, né, atuando sobre o ácido araquidônico, fazendo com que eu tenha a fase celular com a liberação de leucotrienos e fatores quimiotáticos para que novos neutrófilos venham ao local da infecção para promover a ação de debelar a presença do micro-organismo no local. Bom, como eu disse, muitas vezes a presença, né, do vírus ou a lesão celular que ocorre no epitélio faz com que os macrófagos ou ainda células dendríticas presentes no tecido sejam fagocitadas por macrófagos. Então, essas partículas virais ou ainda debris celulares podem ser fagocitados por macrófagos, os quais se ativam e, ao se ativarem, eles liberam citocinas que agirão em uma outra célula presente nos nossos brônquios, que são os mastócitos. Então, essas citocinas, principalmente L1 e TNF-alfa, atuarão sobre mastócitos, fazendo com que esses se degranulem e liberem aminas vasoativas. Essas aminas vasoativas têm um papel extremamente importante no endotélio, por isso que chama aminas vasoativas. Vale lembrar que ao nível pulmonar, esses vasos sanguíneos, eles estão em
íntimo contato com o epitélio. Por quê? Eles estão extremamente perto das células epiteliais dos alvéolos. E o objetivo é qual? É que ocorra uma simples difusão de oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue e os alvéolos, a luz alveolar, para que nós tenhamos uma perfeita troca gasosa. Ou seja, entra oxigênio, que estará em baixas concentrações, e sai CO2, que estará em altas concentrações no sangue que chega aos nossos pulmões. Ora, então o que acontece quando eu tenho esse primeiro evento aqui? Essas aminas vasoativas vão atuar naquele endotélio que está bem próximo, né, aos alvéolos, fazendo com que as células endoteliais, então essas aminas são a histamina e a serotonina, e essas células endoteliais vão ser induzidas a produzir um gás, que é o óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele atua sobre a musculatura lisa presente nos vasos sanguíneos, fazendo com que ele se relaxe. E ao relaxar, promove o quê? Promove uma vasodilatação, fazendo com que ocorra o quê? Maior fluxo sanguíneo. Então, quando eu tenho esse maior fluxo sanguíneo, eu tenho mais células vermelhas sendo produzidas correndo nesses vasos e a alteração da hidrodinâmica do sangue nesses vasos. Né? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho as células vermelhas passando no meio dos vasos e acaba empurrando para a periferia as células mais pesadas, como monócitos e neutrófilos. E ainda, essa ocorrência de aumento de células vermelhas nos vasos que estão dilatados, nós denominamos de congestão. Então, esse indivíduo, nesse momento, ele está apresentando uma congestão pulmonar. E essa congestão pulmonar faz com que ocorra o quê? Extravasamento de plasma, de líquido, para fora do vaso. E quem que está próximo aqui do vaso? O alvéolo. Então, esse líquido, ele vai para onde? Para o interior dos alvéolos, dificultando a troca gasosa entre, né, os vasos e a luz presente nos nossos pulmões, e a luz alveolar. Então, dificultando o processo de troca gasosa. Por isso que o indivíduo tem dificuldade ao respirar. E esse processo a gente chama na clínica, né, quando nós observamos uma imagem de tomografia, como a opacidade, né, na forma de vidro dos resultados observados. Né? Então, a gente vê uma mancha, que é o início desse edema. E ainda nós temos o efeito da IL-1, ela tem um efeito autócrino no próprio macrófago, ou seja, ela atua no próprio macrófago, fazendo com que ele tenha uma atividade fagocítica e citotóxica maior, destruindo tudo que ele tem pela frente. Uma produção de IL-8, né? A IL-8, ela ativa os neutrófilos, ou seja, aqueles neutrófilos que estavam na periferia dos vasos, eles acabam o quê? Eles acabam sendo ativados, né, para que eles migrem para o interior do interstício, para quê? Para debelar a presença do micro-organismo. E aí o próprio endotélio começa a produzir, né, devido à presença da IL-1, liberada pelos macrófagos, ela começa a produzir moléculas, né, ela expressa moléculas em suas superfícies, na luz do vaso, que vão encontrar no neutrófilo os ligantes, né, que são as L-selectinas e L-integrinas. E como que isso funciona? É o que nós denominamos de rolling e a migração leucocitária. Quando a gente tem, né, aquelas células brancas, né, os neutrófilos rolando na periferia dos vasos, devido à alteração hidrodinâmica que ocorre, eles vão encontrando, né, essas selectinas grudadinhas no endotélio, e eles mesmos apresentam integrinas e ligantes para selectivas. Quando eles vão rolando assim sobre o endotélio, eles acabam se grudando, desgruda, até que chega uma hora que ele para, né? E quando ele para, eu tenho o quê? A ação da IL-8, por exemplo, que pode ativar esses neutrófilos, fazendo com que ele se ative, ele para e se ative,
mude sua conformação e consiga fazer o que nós chamamos de diapedese, passando para o interior do interstício, para promover o quê? As alterações inflamatórias e debelar o processo inflamatório com a presença da infecção. Né? Então, o macrófago, da mesma forma, produzindo IL-1, TNF e mais neutrófilos, em um processo que vai se acirrando. Devido à agressividade do coronavírus, aparentemente, em pessoas mais suscetíveis, esse processo inflamatório ele perde o controle. Então, eu tenho mais processo inflamatório do que produção de anticorpos, por exemplo, que seriam mais adequados para inibir a presença do vírus. E quando nós pegamos o perfil imune de pacientes com Covid-19, esse trabalho de Wuhan de 2020, né? Aqui eu não vou entrar em detalhe em todas as citocinas que foram avaliadas, mas foi feito um perfil de pacientes controle, que eram pacientes sadios, pacientes que não estavam em terapia intensiva e pacientes em estado grave, né? Com diferentes tipos de perfis, né, que foi observado. Porém, o que chamou a atenção desse pesquisador foi a quantidade de citocinas com atividade pró-inflamatória em pacientes que estavam em estado mais grave da doença. Né? Então, eles apresentaram um processo inflamatório maior. Inflamação essa que acabou levando esses pacientes à morte devido ao quê? A consolidação do próprio pulmão devido ao processo inflamatório decorrente da Covid. Né? Então, eles tinham IL-2, um aumento de IL-2, que é uma citocina proliferativa para linfócitos, aumento de fatores estimuladores de granulócitos, fatores pró-inflamatórios para macrófagos, TNF-alfa, que é uma citocina extremamente pró-inflamatória. Com exceção da IL-10, que ela tem um efeito mais, ele é mais indutor de uma resposta do tipo humoral, enquanto esses outros, que são mais ligados a uma resposta imune do tipo celular ou ainda processo inflamatório per se. Os glicocorticoides, a dexametasona. Seria interessante fazer uso dessa dexametasona? O que é um anti-inflamatório esteroidal? Diferente daquela aspirina, ou do ibuprofeno, ou paracetamol, que são anti-inflamatórios não esteroidais, os glicocorticoides, né, que foram descobertos eles são empregados desde 1949, graças ao uso desses glicocorticoides, foi inclusive possível fazer transplante de órgãos, uma vez que doses elevadas de glicocorticoides podem levar à imunossupressão, né? Não só um processo anti-inflamatório, mas também a supressão da resposta imune contra transplantes. Né? O mecanismo de ação anti-inflamatório dessa substância, né, dos glicocorticoides, eles têm uma ação inibitória sobre a fosfolipase A2, ou seja, ele impede que o ácido araquidônico seja liberado. Então, assim, ele já corta o mal pela raiz. E ainda, caso já tenha um processo inflamatório, ele ainda é capaz de inibir especificamente o COX-2. Ele tem mais ação sobre o COX-2, que é a indutível, né, que ocorre durante o processo inflamatório, do que a COX-1, que é aquela que é constitutiva, né, levando a menores efeitos diversos sobre o trato gastrointestinal e urina. Então, ela tem uma potente ação na inibição dos eventos celulares do processo inflamatório. Então, diminui, né, esses eventos celulares. E ainda, os glicocorticoides, eles possuem um mecanismo de ação imunossupressora. Né? Aqui, por exemplo, ele pode inibir a polimerização de um fator de transcrição gênico denominado de AP1. Quando uma célula apresentadora de antígeno, por exemplo, um macrófago, uma célula dendrítica, apresenta um antígeno para um linfócito de HLP1, que está relacionado à resposta do tipo celular, né, eu tenho uma série de eventos aqui dentro da célula que vão fazer com que duas proteínazinhas se polimerizem para formar esse fator de transcrição gênica que vai lá no DNA, lá no núcleo do DNA, lá no DNA, abre a fita DNA, encontra um gene específico da IL-2 e faz com que a IL-2 seja o quê? Transcrita. E a IL-2, como eu disse,
velhice, ela promove o quê? Linfoproliferação. Proliferação de linfócitos T. E isso faz com que essas células promovam mais o quê? Uma resposta do tipo celular, que muitas vezes não é adequada para vírus. Tá? Então, o que o glicocorticoide faz? Ele consegue, né, impedir que essas proteínas se polimerizem para formar a AT1. E se eu não tenho a polimerização da AT1, eu não tenho a IL-2 sendo sintetizado e, consequentemente, diminuo a atividade linfoproliferativa desse linfócito. Ainda, né, ele diminui a expressão de receptores para essa própria IL-2. Sobre macrófagos, diminui a expressão de NHC2, ou seja, esses macrófagos serão eles terão maiores dificuldades para apresentar antígenos. E ainda diminui citocinas pró-inflamatórias, que é o que se deseja no processo desse. Diminui L2, diminui TNF-alfa, né, e diminui também interferon gama. Né? Então, ela diminui essas citocinas pró-inflamatórias, né, IL-1 e TNF-alfa, que é desejado no processo desse, para esses pacientes em estado grave. Mas seria eficiente? Seria eficiente o uso de dexametasona? Não sabemos, nada sabemos desse vírus. Né? Muitas informações que nós temos são de estudos que foram realizados na China e de estudos que muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento assim, né, a respeito da sua eficiência. Né? A Universidade de Oxford, ela está pensando em fazer um trial, né? Ela vai tentar utilizar medicamentos, né, antivirais utilizados para HIV, né, para AIDS, em associação com esteroides, no caso a dexametasona, para avaliar o possível efeito dessa associação dos medicamentos antivirais com esse glicocorticoide, na tentativa de melhorar o processo inflamatório que a Covid promove nos pulmões dos pacientes. Porém, isso aqui foi publicado recentemente, foi dia 23 de março, porém, em fevereiro, né, foi publicado um estudo que fala de evidências de que o corticoide não seria adequado, devido ao quê? Aos efeitos negativos que a sua ação em outras pandemias, como a SARS ou a MERS, né, que eles foram utilizados, a dexametasona acabou retardando a limpeza, digamos assim, o clearance de partículas virais dos pacientes. Alguns pacientes tiveram problemas, né, problemas relacionados à própria diabetes, que não é indicado para pessoas diabéticas, cuja população-alvo, né, da infecção são pessoas diabéticas, né? E outros dados que revelam que o corticosteroide, o seu uso de corticosteroides pode não ser apropriado, que deve ser estudado em qual momento certo se utilizar, devido à imunossupressão que os mesmos podem ter, aos efeitos adversos que os glicocorticoides podem promover, né? E a associação com outros antivirais. Bom, em relação à dexametasona e o uso de outros medicamentos que vão ser apresentados aqui, né, nesse curso, fica para vocês pensarem a respeito do mecanismo de ação desse medicamento e, lógico, né, a patogenia da doença, como que ela se instala, como que ela promove a inflamação e o que poderia ser feito para diminuir esse processo inflamatório com o objetivo de salvar vidas daquelas pessoas que estão em estado avançado ou grave da doença. Aqui são algumas bibliografias que vocês podem procurar, né, que traz alguns dados recentes. E eu desejo para vocês um bom curso e muito obrigada pela paciência e muito obrigada pela atenção. Até logo.